programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Graças ao Senhor, estamos aqui 2 de maio para desfrutar de provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: o que presto se ira faz loucuras e o homem de maus desígnios é odiado. Provérbios 14, 17. Temos como título moderação. O homem que não controla a sua raiva faz loucuras. Paulo ajuda os filipenses a crescerem na fé a ponto de tornarem conhecida a moderação deles diante dos homens. Moderação é a virtude de permanecer na medida exata, sem excessos e com prudência, com medimento. É agir ou reagir adequadamente na medida exata diante de qualquer situação, sem excessos, porém adequadamente. Nunca agir inconvenientemente, sempre equilibradamente. Moderação inclui paciência e tolerância, mas vai além delas. É a qualidade de alguém que não discute com os outros, nem briga ou contende com eles. De alguém que pode ter muito que falar, mas terá paciência e tolerância ao lidar com os outros, isto é, alguém que não responde precipitadamente mediante provocação ou irritação. Essa qualidade vem pela maturidade de vida. Todos precisam lutar para crescer e amadurecer, principalmente a liderança. Quando a igreja tiver mais maturidade, automaticamente promoverá mais o progresso do Evangelho, pois haverá vários moderadores promovendo paz e equilíbrio no relacionamento entre os membros da igreja. Repetindo, não revidar quando ofendido, evitar discussões, falar no momento certo e com calma. Diante de alguém irado, permaneça calado sem se alterar. Assim a vida da igreja terá paz e tranquilidade, sem rivalidade ou vanglória, sem murmurações ou arrazoamentos. Esse será o sinal prático de maturidade. Amém. Até amanhã com mais provérbios, com mais palavras de sabedoria. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Maraísa Garcia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigada por mais um dia, Senhor. Ó Senhor Jesus, na Tua presença. Amém, amadas. Vamos ler hoje, Alimento Diário, semana 2, ler com oração, João 6, 63. O Espírito é o que vivifica.
A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, só o teu espírito nos dá vida. A carne para nada aproveita. Só tua palavra, Senhor. Só as palavras que o Senhor nos diz são espírito e são vida. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. O título hoje, Palavra, Espírito e Vida. Depois que alguns de seus discípulos ficaram confusos com suas palavras, o Senhor Jesus revelou-lhes: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ele estava esclarecendo que não falara sobre comer literalmente sua carne, porque o Espírito é quem dá vida, ou seja, é preciso comer do Espírito, e o Espírito é sua palavra. É preciso comer suas palavras, imergindo nelas, porque elas são Espírito e vida. Por isso a palavra é tão importante no viver da igreja. É a palavra que formou esse universo e que faz a obra de Deus. Aleluia, é a palavra que faz a obra de Deus. No versículo seguinte, Jesus refere-se ao terceiro grupo de pessoas, seus discípulos. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus falou dos que não criam, referindo-se àqueles que já haviam crido nele, mas não conseguiram acompanhar suas palavras. Por isso o abandonaram. Muitas vezes usamos nossa mente para entender e filtrar a palavra de Deus, como fizeram os discípulos quando o Senhor falou sobre comer sua carne e beber seu sangue. Isso sempre gera dúvidas, e quando duvidamos, perdemos a revelação. Eles achavam que Jesus falava de carne e sangue físicos, mas o Senhor se referia ao Espírito, que dá vida pela palavra. Hoje devemos perseverar como igreja em Filadélfia, para, no final, ser aqueles que o Pai entregou ao Filho. Por causa disso, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Querido leitor, se você crer, entenderá e receberá vida. Se não crer e rejeitar de imediato, acabará abandonando o Senhor, como fizeram alguns de seus discípulos. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Versículo 66. Se o próprio Jesus, que tinha todo o poder de Deus, sofreu com o abandono e a rejeição dos homens, muito mais nós. Depois que alguns de seus discípulos o abandonaram, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A vida eterna nos introduz na dimensão da eternidade. Nossa dimensão física, limitada pelo tempo e espaço, é pobre demais. Quem permanece nessa dimensão fica como Tomé, que afirmou que só creria na ressurreição do Senhor se visse em suas mãos o sinal dos cravos e tocasse em suas feridas. Tal pessoa só acredita no que vê. Não vivamos limitados pela lógica e raciocínio humanos, pelo que é visível, como disse o apóstolo Paulo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Deixemos o Senhor conduzir-nos para a dimensão da eternidade onde Ele vive. As coisas que se veem são temporais e um dia passarão. O homem natural vive pelo que é visível, conforme lemos. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é o homem natural a que Paulo se refere?
é o homem que vive por sua alma, por sua mente, emoção e vontade. Esse homem caído acha que é loucura Jesus falar sobre comer sua carne e beber seu sangue. Por isso rejeita a palavra e abandona Jesus. O próprio Senhor nos deu a chave para entender suas palavras e receber a vida. Ir para o Espírito. Precisamos viver na esfera espiritual. Não viva limitado por sua mente natural, mas esteja aberto para ser conduzido pelo Espírito. Aleluia. Escreva a frase que mais tocou seu coração e ore sobre ela. Jesus é o Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Esse é o programa Mães Amorosas, dia 2 de maio. Bom dia a você que ligou o rádio nesta manhã pela primeira vez. Nós estamos iniciando o nosso quadro de leitura bíblica. Muitos hoje têm trocado a reunião pelo trabalho, né? Tem trocado a oração, um tempo com Deus pela diversão, né? Pelo entretenimento, né? Outros pela cultura. Então, o que acontece? Que o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, muitas vezes ele é usado para outras coisas que não é Deus, né? E Satanás está por trás de tudo isso, como nós vimos, né? Ele está por trás da idolatria, ele está por trás da economia, né? Tudo que diz respeito a dinheiro, atrás da política, do entretenimento, tudo isso está debaixo do controle de Satanás. Então, não vamos trocar o nosso direito de primogenitura por essas coisas, porque sabemos qual a origem delas, né? E quem está governando por trás de todas essas coisas, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa semana que o Senhor tem dado para nós sabedoria, discernimento, para podermos prosseguir com o Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe todas as irmãs, também os varões que estão ouvindo nosso programa junto com suas esposas. Senhor, para estar abençoando a casa das irmãs, né? Encabeçando, governando a casa das irmãs, o trabalho, tudo que elas fazem possa ser abençoados por Ti. Guarda a saúde das irmãs, nos ensina também a remir o nosso tempo, porque os dias são maus, muita pressão no nosso dia a dia, e a gente tem que administrar muito bem o nosso tempo para poder dar conta de buscar as coisas lá do alto, né? Ler a Bíblia, orar, desfrutar, reunir. Então, que o Senhor possa nos dar essa sabedoria para nós não trocarmos o nosso direito de primogenitura por qualquer outra coisa de menos valor. Amém? Obrigada, Senhor Jesus, por mais essa leitura bíblica. Abre os nossos olhos e dá-nos visão, realidade da Tua palavra. Amém. Estamos vendo sobre um nazireu chamado Sansão, né? Filho de Manoá. Ontem nós vimos que Sansão foi enganado pela sua primeira esposa, né? E ficou muito irado porque ela o enganou, traindo, né? Passando a informação para os seus patrícios sobre o enigma que ele tinha pedido para que eles decifrassem. Então, ele foi para a casa dos seus pais e deixou ela na casa dos pais dela, né? Ele abandonou a primeira esposa, porque ele ficou muito chateado por ela ter traído a sua confiança. E o pai da sua mulher achou provavelmente que ele não iria voltar mais e deu ela em casamento a um amigo de Sansão. Vamos ver como que ele vai reagir a tudo isso, né? Então vamos lá, hoje capítulo 15, Sansão põe fogo nos campos dos filisteus. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: vou entrar no quarto da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro.
Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fica com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas, amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Os homens de Judá amarram Sansão. Então, os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? Ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Sansão fere 1.000 homens com uma queixada de jumento. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo, deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama Em-Acoré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Sansão em Gaza. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele às escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém, Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou, juntamente com seus batentes e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Sansão e Dalila. Versículo 4. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a tua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão:
Peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem, com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio da linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras? Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear 7 tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres,
E também ali estavam todos os governantes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Que tem muitas lições negativas, né? Para a gente não cair nelas, né? A gente percebeu aqui que Sansão tinha uma fraqueza, que eram as mulheres, né? E também outra coisa que nós observamos aqui, ele era desobediente aos pais também, né? Também ele acabou desobedecendo a Deus, tocando em algo morto, né? Que era o leão, né? Passou perto da morte. Também passou perto da videira. Ele não deveria também, como nazireu, não poderia também tomar vinho, nem passar perto da videira. E ele passou perto da videira, né? Então, vários pontos aí que a gente percebeu, né? Que ele tinha algumas fraquezas. Mas ele era um nazireu, ele era um consagrado. Com todas essas fraquezas, ele ainda foi útil ao Senhor, porque ele derrotou os filisteus, né? Tanto durante a sua vida, como na sua morte, ele destruiu os inimigos de Israel, né? Nós temos um livro que tem esse título, né? Em tudo uma lição. Então, às vezes algo negativo pode trazer uma lição muito proveitosa para nós, né? Que o Senhor nos ilumine e nos guarde de cair em tentação, né? Amém, Jesus, Senhor. Vamos ficar agora com a nossa irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje. E amanhã de volta, se o Senhor assim nos permitir. E vamos continuar falando sobre juízes. Amanhã tem mais e eu aguardo vocês. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica. Hoje vamos ler Salmos capítulo 103, Provérbios capítulo 14, versículos 17 a 19 e João capítulo 2, começando com o Salmo 103. A misericórdia de Deus. Bendiga minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nem um só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva,
como a flor do campo, assim ela floresce. Mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhes obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Agora, Provérbios 14, 17 até o 19. Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Os ingênuos brandam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas. Junto às portas do justo. Agora o Evangelho de João, capítulo 2. O casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhes disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos
e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus conhece todas as pessoas. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunha a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Bom dia, até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Seu rosto amado, anelo aqui, não ouso relaxar, o espero então contemplar aquele em quem por fé eu criei. E então contemplar aquele em quem por fé eu criei. Com ele está todo o meu coração. Eu espero encontrar, porque por mim retornará. Eu espero encontrar, porque por mim retornará. Nem mãos nem olhos me poderão deter. Espinhos só me farão crescer. Levanta o coração, rejeita o mundo já, leva-me a Cristo então. Levanta o coração, rejeita o mundo já, leva-me a Cristo então. Ó sol da cura, amado meu, minha esperança é, ó glorioso Rei. Me curvo aos teus pés, teu trono faz surgir, teu reino vir. Me curvo aos teus pés, teu trono faz surgir, teu reino vir. Com ele está todo o meu coração.
Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes. Deus abençoe as irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pelo pão de cada dia, por morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Senhor Jesus, perdoa nossas falhas, Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, o mundo inteiro, o Brasil e o estrangeiro. Abençoa as famílias da guerra, as famílias das enchentes. Abençoa todas as escolas, todos os professores, todos os alunos. Abençoa nossa cidade, Caetité, região, município, todas as famílias. Ó Senhor Jesus, abençoa os ouvintes, abençoa as irmãs, abençoa a casa de cada um, a vida de cada um, o casamento, a saúde, as construções, as viagens, o retorno, seus trabalhos, seus inventários. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os jovens, todos os adolescentes, todas as crianças desamparadas do mundo inteiro, todos os velhinhos do abrigo, casarão, casa de apoio, delegacia, os albergues, os orfanatos, os moradores de rua, os hospitais, os UPA, as clínicas, os postos de saúde, as casas de saúde, as UTI, Secretaria de Saúde. Olhai, Senhor, vai adiante, todos os enfermos, todos estão entubados, todos estão isolados, todos estão no leito do hospital, todos que estão acamados em casa, todos que estão com depressão, estão com problema na família, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o parente, com o filho. Olhai, Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão em linha de frente. Todas as pessoas que perderam, estão perdendo seus entes queridos todos os dias. Confortai o coração de cada um, a vida de cada um. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos os processos, a audiência, todas as perícias, toda a aposentadoria. Senhor Jesus, todos os currículos, abençoa as pessoas que levantam cedo para ir para os seus trabalhos. Senhor Jesus, abençoa seus retornos, abençoa também todas as pessoas que não têm um trabalho, não têm um emprego, os que não podem trabalhar. Senhor Jesus, olhar a vida de cada um, sua família. Senhor Jesus, abençoa minha família, minha casa, meus filhos, meus irmãos. Obrigada pela tua palavra, pelas orações, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, e amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém.